Ele surge como uma aparição, uma sombra sagrada nas páginas antigas do Gênesis. Um nome que ecoa como um trovão distante, mas que carrega o peso de um mistério sem igual. Melquisedeque, o sacerdote do Deus Altíssimo, o rei de Salém, um homem sem começo e sem fim. Um ser descrito como não tendo pai, nem mãe, nem genealogia. Um enigma que atravessa os séculos da revelação bíblica e reaparece no Novo Testamento como um arquétipo do Cristo eterno. Quem era ele? Um homem, um anjo, uma manifestação divina? Ou algo ainda mais profundo, uma chave esquecida nos corredores ocultos da teologia? As Escrituras não contam sua história, apenas o apontam, apenas o mencionam como se a própria Bíblia se calasse diante da sua origem. E quando a Bíblia se cala, é porque o que está por trás não deve ser revelado com facilidade. No Gênesis, capítulo 14, ele aparece, não antes, não depois. Abraão acabara de vencer os reis inimigos e resgatado seu sobrinho Ló, tomado como prisioneiro de guerra. Ao retornar da batalha, uma figura emerge no caminho, uma figura que ninguém esperava. Um rei, mas não qualquer rei. Ele era Melquisedeque, rei de Salém, o que significa paz. E ele era também sacerdote do Deus Altíssimo, o El Elyon. E sem que haja qualquer cerimônia de apresentação, sem que se explique sua linhagem ou sua autoridade, ele abençoa Abraão. Ele oferece pão e vinho. Ele fala em nome do Deus que criou os céus e a terra. E Abraão se curva. Abraão, o patriarca, o escolhido, o pai da nação de Israel, se curva diante de um rei sacerdote do qual nada se sabia. E mais, entrega a ele o dízimo de tudo o que havia conquistado. Um gesto de submissão, um reconhecimento de autoridade espiritual. Mas quem era esse homem para receber tamanha honra do próprio Abraão? Essa é a primeira aparição de Melquisedeque. E é o suficiente para que ele seja lembrado por milênios. Como uma sombra silenciosa, ele volta a ser mencionado nos Salmos. No Salmo 110, versículo 4, lemos: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. É um oráculo profético, e não é dito a qualquer um, é dito ao Messias. Davi, escrevendo sob inspiração, proclama que o rei vindouro não seria apenas rei, mas também sacerdote. Não segundo a ordem de Arão, como os levitas, mas segundo uma ordem mais antiga, mais misteriosa, uma ordem anterior à lei, anterior ao Salnal, anterior ao próprio sacerdócio de Israel, a ordem de Melquisedeque. Mas por que isso importa? Porque um personagem tão breve no Antigo Testamento se torna referência para o sacerdócio eterno de Cristo? Porque o autor de Hebreus no Novo Testamento o coloca no centro de um argumento teológico profundo, conectando o antigo e o novo em uma linha invisível, mas indestrutível, porque Melquisedeque representa algo que ultrapassa a história. Ele não é apenas uma figura bíblica, ele é um arquétipo espiritual, uma representação viva do sacerdócio eterno, aquele que não depende de linhagem humana, mas da vontade divina. Ele não recebeu seu ministério por genealogia, como os filhos de Levi. Ele simplesmente existe, como sacerdote, por decreto divino. E mais do que isso, ele permanece sacerdote para sempre. No capítulo 7 da carta aos Hebreus, lemos que Melquisedeque é sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Esta é uma declaração aterradora, porque toca no limite entre o humano e o eterno, entre o visível e o oculto, entre o sagrado e o inominável. Seria ele apenas uma metáfora, uma figura literária,
usada para apontar para Cristo? Ou seria Melquisedeque uma manifestação teofânica, uma aparição pré-encarnada do próprio Cristo, uma cristofania velada nas páginas do Gênesis? A tradição cristã primitiva ficou dividida. Alguns pais da igreja acreditavam que Melquisedeque era o próprio Cristo, manifestado antes da encarnação. Outros diziam que era um homem justo, elevado à posição de sacerdote por escolha divina. Já os judeus místicos, sobretudo entre os essênios de Qumran, viam em Melquisedeque uma figura angelical, o arcanjo Miguel, ou uma entidade celestial com poder sobre os tempos do fim. O rolo de Melquisedeque, encontrado entre os manuscritos do Mar Morto, chega a descrevê-lo como juiz escatológico, libertador dos oprimidos e executor do juízo de Deus sobre os ímpios. Poderia ele ser um ser angelical disfarçado de homem? Um sacerdote que ultrapassa os limites do tempo? Seu nome é composto por duas palavras hebraicas, Meleque, que significa rei, e Tzedek, que significa justiça, rei da justiça. E ele reina sobre Salém, palavra que compartilha a mesma raiz de Shalom, paz. Rei de justiça, rei de paz. É assim que Hebreus o descreve. Justiça e paz, dois atributos centrais do Messias profetizado. E ele oferece pão e vinho, antes da lei, antes da Páscoa, antes do tabernáculo, antes do altar, antes de qualquer instituição religiosa israelita. Ele oferece os mesmos elementos que mais tarde serão o símbolo supremo da nova aliança: o pão e o vinho, o corpo e o sangue, a ceia da eternidade. Como ele sabia? Quem o instruiu? De onde veio esse rito? Talvez porque Melquisedeque não fosse um sacerdote qualquer. Talvez porque ele não tivesse origem entre os homens. Talvez porque ele fosse, de fato, sem pai, sem mãe, sem genealogia. Mas por que o silêncio? Porque a Bíblia não revela mais? Porque nem tudo deve ser revelado? Porque alguns segredos são guardados para aqueles que ousam buscar nas trevas. E Melquisedeque é um desses segredos. Uma figura que vive entre as páginas, mas que jamais foi enclausurada por elas. Quando Cristo veio, muitos esperavam um rei como Davi, um guerreiro, um político, um libertador. Mas ele veio como cordeiro, como sacerdote. E o autor de Hebreus se esforça para explicar: ele não podia ser sacerdote segundo a ordem de Arão, pois era da tribo de Judá. Mas ele é sacerdote de uma ordem mais antiga, uma ordem mais elevada, a ordem de Melquisedeque. Um sacerdócio eterno, que não termina com a morte. Um sacerdócio que permanece, que intercede para sempre. Cristo é o novo Melquisedeque. Ou talvez, Melquisedeque tenha sido o eco antecipado de Cristo. E há mais, muito mais. Mas não é apenas a figura de Melquisedeque que perturba, é o que ele representa, porque nele convergem três ofícios que, no Antigo Testamento, estavam separados por lei e por tempo: rei, sacerdote e profeta. Em Israel, nenhum rei podia ser sacerdote. Nenhum sacerdote podia ser rei, e profetas raramente tocavam o trono. A separação era sagrada. Era um limite colocado pelo próprio Deus. Mas Melquisedeque rompe esse limite. Ele é rei e sacerdote. Ele fala em nome de Deus e governa com justiça. Ele aparece antes da lei, mas contém em si o que a lei jamais conseguiu unir. E isso aponta diretamente para o Cristo. Quando Jesus entra na história, ele não se encaixa nos moldes tradicionais. Não era levita, não servia no templo, não usava vestes sacerdotais, não oferecia sacrifícios animais. E, ainda assim, ele ofereceu o sacrifício supremo, a si mesmo. Tornou-se sacerdote não por descendência, mas por decreto eterno. E a base para essa afirmação não é a linhagem de Arão.
é o testemunho sobre Melquisedeque. Hebreus afirma que Cristo foi feito sacerdote com juramento, o que os sacerdotes levíticos jamais receberam. Eles herdavam o ofício. Cristo recebeu por juramento divino: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O autor é enfático: um sacerdócio superior exige uma aliança superior. E essa nova aliança é selada com sangue que fala mais alto do que o de Abel, com um sacrifício único e eterno, com um sacerdote que jamais morre e que intercede perpetuamente pelos que a ele se achegam. Melquisedeque é, então, o protótipo desse sacerdócio perfeito, um prenúncio, uma sombra, ou talvez, uma aparição antecipada do próprio Filho de Deus. Mas as perguntas persistem. Se ele era homem, por que não há genealogia? Por que não há registro? Por que seu nome surge como um sussurro nas montanhas do Gênesis, e depois ecoa em Hebreus como um trovão? A ausência de genealogia é significativa. No mundo hebraico, a genealogia definia tudo: autoridade, posição, identidade, herança. Um sacerdote sem genealogia era, tecnicamente, ilegítimo. Mas Melquisedeque é exceção. Sua autoridade não vem dos homens, mas de Deus. E isso é um espelho do Cristo. Sua legitimidade não está no sangue terreno, mas no decreto eterno do Pai. Na tradição judaica, há especulações antigas e profundas sobre Melquisedeque. O Targum, uma das traduções aramaicas dos textos hebraicos, sugere que Melquisedeque era Sem, filho de Noé, um sobrevivente do dilúvio, um homem justo, ainda vivo nos dias de Abraão. Uma interpretação ousada, mas limitada, pois se ele fosse Sem, teria genealogia, e a Bíblia jamais hesitaria em revelá-la. Outros o veem como um ser angelical, um sacerdote celestial enviado à terra em missão divina. Essa interpretação se aproxima dos textos apócrifos encontrados em Qumran, como o já mencionado rolo de Melquisedeque. Nele, Melquisedeque aparece como uma figura cósmica, que age como juiz escatológico e libertador do povo de Deus, um ser acima dos homens, incumbido de proclamar o ano da graça do Senhor e executar juízo contra os filhos da maldade. Já para os primeiros cristãos gnósticos, Melquisedeque era uma entidade eterna, um aon, uma manifestação do conhecimento divino, um intermediário entre Deus e o mundo. Mas tudo isso se choca com a própria natureza do mistério, pois talvez o ponto central da identidade de Melquisedeque não seja saber quem ele era, mas compreender o que ele representa. A ausência de origem, de genealogia, de descendência, de fim, tudo isso constrói uma imagem do eterno, um símbolo do sacerdócio que não morre, da intercessão que não cessa, da justiça que reina sobre a paz. E o mais perturbador, ele oferece pão e vinho. Essa é a chave que muitos não veem. No deserto, Deus deu maná. No templo, os sacerdotes ofereciam carne. No Êxodo, o sangue era colocado nos umbrais. Mas Melquisedeque oferece pão e vinho, os elementos da nova aliança, os elementos da ceia eterna, os símbolos do corpo e do sangue. Ele oferece o que Cristo viria a dar séculos depois. Isso é apenas coincidência, ou é profecia velada? Quando Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e o vinho, ele selou algo que Melquisedeque já havia apresentado de forma oculta. O sacerdócio eterno, simbolizado naquela oferta silenciosa ao patriarca Abraão, se manifestava agora em plenitude. E Abraão aceita. Ele recebe o pão e o vinho. Ele se curva. Ele reconhece a autoridade de um sacerdote diferente. Um sacerdote sem linhagem, sem templo, sem altar visível, mas com autoridade sobre os céus e a terra. Aquele momento não foi apenas um encontro. Foi um pacto, um testemunho antecipado de que Deus já havia estabelecido um sacerdócio além da lei, um sacerdócio eterno. E por isso, Hebreus declara:
Se a perfeição fosse possível por meio dos sacerdotes levíticos, não haveria necessidade de outro sacerdote. Mas o fato de que Deus levanta um novo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, significa que uma mudança de aliança ocorreu, que um novo caminho foi aberto, um caminho vivo, pelo qual podemos nos aproximar de Deus. Melquisedeque é, portanto, o início silencioso desse caminho. Ele aponta para o invisível, para o que estava por vir, para o Cristo que viria não da tribo de Levi, mas de Judá, não com sangue de bodes, mas com o próprio sangue, não com ritos diários, mas com um único sacrifício, não com morte, mas com vida eterna. E é por isso que sua história, tão breve no Antigo Testamento, se torna o eixo de toda uma teologia no Novo, porque ele é a ponte entre Abraão e Cristo, entre a promessa e o cumprimento, entre a sombra e a realidade, um sacerdote sem origem, um rei sem fim, e mesmo agora, nas sombras do tempo, seu nome ecoa, Melquisedeque, o que permanece para sempre. Mas há ainda uma última camada, a mais densa, a mais obscura, aquela que reside não nos versículos abertos, mas nos interstícios do silêncio bíblico. Pois o mistério de Melquisedeque não é apenas quem ele foi, mas por que ele aparece. O texto não introduz Melquisedeque de maneira gradual. Ele não é preparado por profecias, genealogias ou avisos celestiais. Ele simplesmente surge, como se sempre estivesse ali, como se sua existência fosse anterior ao tempo narrado, como se sua aparição fosse a revelação de algo que já operava nos bastidores da história. E quando sua tarefa é cumprida, quando entrega o pão e o vinho, quando abençoa Abraão, quando recebe o dízimo, ele desaparece, e nunca mais é visto. Não há morte registrada, não há sucessor, não há sepultura, nada. É como se ele tivesse voltado para o lugar de onde veio, o eterno. E isso levou muitos intérpretes místicos, ao longo dos séculos, a suspeitarem que Melquisedeque não era um homem comum, mas uma teofania, uma aparição visível de Deus, ou, mais precisamente, uma cristofania, uma manifestação pré-encarnada do Verbo eterno, do Logos, do Cristo antes da carne. Essa hipótese se fortalece quando consideramos os paralelos com Cristo. Ambos são chamados de Rei de Justiça. Ambos são chamados de Rei de Paz. Ambos são sacerdotes do Deus Altíssimo. Ambos oferecem pão e vinho. Ambos aparecem sem genealogia espiritual revelada. Ambos exercem um sacerdócio eterno, não limitado pela morte. Mas o autor de Hebreus vai além. Ele não apenas traça paralelos, ele declara que Cristo é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Isso não significa apenas que Jesus é parecido com Melquisedeque. Significa que Melquisedeque é o modelo original do sacerdócio que Jesus exercerá em plenitude. Em outras palavras, o que em Melquisedeque era sombra, em Cristo é corpo. Mas por que Deus faria isso? Porque ocultaria nos primórdios da história sagrada uma figura tão profundamente messiânica, e depois traria sua memória à tona milênios depois, no tempo da nova aliança? Porque o plano de Deus é eterno, e porque ele deixa marcas nas Escrituras como quem deixa rastros em uma caverna, rastros que só podem ser vistos por aqueles que ousam caminhar nas trevas, com os olhos da fé. Melquisedeque é um desses rastros, uma presença silenciosa que, como uma marca antiga em pedra, indica um caminho além da superfície. Há ainda um elemento simbólico e teológico que não pode ser ignorado: o local de onde Melquisedeque reina. Salém. Essa palavra não é uma cidade qualquer. Salém é o nome primitivo de Jerusalém, antes mesmo de se chamar assim, antes de se tornar a cidade de Davi, antes de se tornar o lugar do templo, antes de ser o centro do mundo espiritual. Lá, no mesmo local onde mais tarde o Filho de Deus seria crucificado, o sacerdote eterno reinava. Isso não pode ser coincidência.
A geografia é também profecia, e essa geografia aponta para o Calvário. Melquisedeque oferece pão e vinho nos arredores do lugar onde Cristo, séculos depois, ofereceria seu corpo e seu sangue. A tipologia é esmagadora, como se o tempo se curvasse em torno de um eixo invisível, como se Melquisedeque fosse um prenúncio esculpido na eternidade, aguardando sua consumação no madeiro. Há uma revelação ainda mais profunda e mais perturbadora. O livro de Hebreus afirma que o sacerdócio levítico era imperfeito, que a lei não podia tornar ninguém perfeito, e que um novo sacerdócio demandava necessariamente uma mudança de lei. Em outras palavras, a vinda de Cristo não é apenas o cumprimento da lei, é a sua substituição. E o modelo para essa nova ordem sacerdotal é Melquisedeque. Mas se Melquisedeque é o modelo, o que isso nos diz sobre o plano de Deus? Diz que a obra da redenção não começou no Êxodo, nem com Moisés, nem com o templo, nem com os sacrifícios de animais. Começou muito antes. Começou com uma aparição em meio ao deserto da história, com um rei sem trono humano, com um sacerdote sem altar físico, com pão e vinho. Começou com Melquisedeque, e termina, ou melhor, se consuma em Cristo. Agora ouça bem. Há algo ainda mais misterioso neste elo entre Melquisedeque e Cristo, algo que conecta o primeiro e o último, o Alfa e o Ômega. Em Apocalipse, Jesus é chamado de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, mas também é apresentado como aquele que venceu, que foi morto e reviveu, e que reina eternamente. É interessante notar que, mesmo após sua ascensão, Cristo continua sendo chamado de sacerdote nos céus, um sacerdote que intercede, que apresenta diante de Deus o sangue derramado. Isso significa que o sacerdócio de Melquisedeque não terminou. Ele continua, agora em plenitude, no próprio Cristo. E esse sacerdócio não é terrestre, é celestial. Enquanto os sacerdotes da antiga aliança ofereciam sacrifícios repetidos em um templo feito por mãos humanas, o novo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, ofereceu um único sacrifício e entrou no Santo do Santo Celestial, não com o sangue de bodes, mas com o próprio sangue, e lá permanece, intercedendo por nós, para sempre. A ordem de Melquisedeque não é apenas um título. É uma realidade espiritual que transcende o tempo. É um sacerdócio de eternidade. E por isso, ele é chamado de sacerdote sem origem. Porque sua origem está no próprio coração de Deus. Porque sua função é eterna. Porque sua presença não se limita a uma linhagem carnal, mas à ordem cósmica da redenção. E agora, neste exato momento, neste exato instante, esse sacerdote reina. Invisível, silencioso, mas real. Seu nome? Jesus. Mas seu título? Sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. E se você olhar atentamente, perceberá que esse título não é apenas teologia. É um chamado, um convite, um alerta, pois se ele é sacerdote eterno, então ele também é juiz. Ele também é rei. Ele também é o único caminho para Deus. E se há um caminho eterno, então todos os outros são falsos. Melquisedeque não veio para confundir. Ele veio para revelar, para preparar o caminho, para lançar a semente de um sacerdócio que jamais passaria. E agora você sabe, agora você viu, mas nem todos verão, porque nem todos suportam a luz que brilha nas trevas. E há trevas, até mesmo nas Escrituras, trevas que escondem a face de Deus para protegê-lo dos olhos profanos, trevas que guardam a glória até que o tempo esteja maduro. Melquisedeque habita essas trevas, mas agora, seu mistério foi tocado, e você, que ouviu até aqui, carrega esse eco, o eco de um sacerdote sem origem, o eco de um trono invisível, o eco do eterno. Se você ouviu até aqui, então você também está buscando nas sombras. Inscreva-se no canal, ative o sino,
e continue com a gente na jornada por aquilo que foi escondido, mas nunca silenciado.